Dr. Rasmo Cardoso Sobrinho é médico formado pela Universidade Federal de Uberlândia desde 1980 e especialista em ultrassonografia desde 1981. Membro do Colégio Brasileiro de Radiologia, com título de especialista desde 88. Fala um pouquinho para o pessoal de casa sobre a ultrassonografia. O ultrassom, na verdade, é a ecolocalização. Os morcegos fazem ecolocalização. Existem alguns cristais, algumas cerâmicas que têm uma propriedade chamada piezoeletricidade. Quando estimulada por um impulso elétrico, esse cristal se transforma, vibra, produzindo uma onda sonora. Esta onda sonora, aplicada sobre diferentes interfaces de tecido humano, ela retorna ao cristal da sonda, do transdutor, e o computador faz uma decodificação desse eco retornado e produz a imagem em bidimensional, ou seja, em duas dimensões. Recentemente, com a evolução tecnológica, os computadores pegaram um volume desses pixels que retorna do tecido e fizeram uma análise tridimensional. Então, na verdade, o ultrassom tridimensional é um processamento computadorizado do ultrassom bidimensional. Só que a ultrassonografia ela não é só para gravidez, não. Para que outros problemas a ultrassonografia pode ajudar, doutor? O ultrassom, nos últimos 30 anos, ele evoluiu e ele substituiu o estetoscópio, assim dizer. Ele é aplicado em diversas áreas, como ginecologia obstetrícia, em músculo esquelético. Hoje está sendo aplicado em oftalmologia, em pequenas partes, tireoide, testículo, enfim, em todas as áreas da medicina hoje se faz ultrassom. Doutor, o senhor foi pioneiro em biópsia por agulha em Uberlândia, inclusive o senhor já escreveu um livro sobre isso. Conta um pouquinho para o pessoal de casa sobre esse trabalho. Bom, antigamente, para se fazer uma biópsia diante de uma suposta imagem de um tumor, era necessário fazer uma excisão, um corte na pele ou mesmo uma laparotomia para se adquirir uma amostra do tecido, que muitas vezes era um tumor benigno, não havia necessidade de uma intervenção tão agressiva. Então, com o advento do ultrassom, com sondas com maior resolução, nós passamos então a fazer a biópsia através da agulha. E antigamente essa biópsia era restrita à biópsia de mama e à biópsia de tireoide. Hoje nós estamos fazendo a biópsia guiada por ultrassom, biópsia renal com imunofluorescência e microscopia óptica. Fazemos também biópsia de próstata, biópsia de pâncreas, biópsia de fígado, tudo guiado com ultrassom com o menor trauma possível para o paciente. Quando nós temos um tumor de mama, diagnosticado pelo ultrassom, nós podemos, com 24 horas, ter o diagnóstico do tumor de mama, através de uma punção biópsia aspirativa, ou mesmo tem duas técnicas hoje diferentes por agulha de mama. Nós temos o chamado core biopsy, que é uma retirada de um pedacinho do tecido através de uma agulha especializada, guiada com ultrassom. E, mais recentemente, se incorporou ao mercado a chamada mamotomia. Mamotomia é a biópsia de um nódulo, inclusive esse nódulo pode ser retirado inteiramente da mama através de uma aspiração a vácuo, guiada com ultrassom. Também pode ser guiada por estereotaxia através da mamografia. 3D e 4D, qual que é a diferença, doutor? Pois é, o ultrassom 3D, na verdade, é a montagem pelo computador de um volume de tecido. O 4D, na verdade, ele é um ultrassom de superfície, onde ele capta apenas a superfície de duas interfaces bem diferentes. Por exemplo, a face do feto, quando ela está diante do líquido amniótico, ela fica bem nítida e o ultrassom chamado 4D, ele capta essa face, onde a gente tem mostrado o rosto do feto, os membros do feto, é importante no diagnóstico de malformação congênita fetal. Doutor, o que a esteatose hepática tem a ver com a ultrassonografia? É uma boa pergunta. Bom, a esteatose hepática, a princípio, é o acúmulo de tecido adiposo dentro do fígado. Normalmente a pessoa ingere uma quantidade maior de calorias, ou mesmo bebida alcoólica, a glicose ingerida
esse alimento se transforma no estômago em glicose, é absorvido, ele vai para o filtro, se transforma em glicogênio e quando continua-se a ingestão de altas calorias, ele se transforma em gordura. Quando há um excesso de ingestão de calorias, o fígado começa a se transformar, começa a se encher, a célula hepática, o hepatócito, começa a se encher de tecido adiposo. O que o ultrassom tem a ver com isso? O ultrassom ele consegue graduar a esteatose hepática em 3 graus, o grau 1, 2 e 3. Isso serve para que o clínico norteie a conduta e a terapêutica desse paciente. Esteatose grau 1 e esteatose leve. Há uma conduta para a esteatose leve. A esteatose grau 2 já há um dano celular do hepatócito. O hepatócito começa a sofrer um processo inflamatório. E o grau 3, esse hepatócito, que é a célula hepática, cheia de gordura, ele começa a sofrer um sistema chamado de balonização. E aí sim começa a haver uma destruição de hepatócitos. Se isso continuar, certamente essa pessoa irá evoluir, irá ter um processo fibrótico evolutivo, provocado pelo excesso de gordura intrahepática, que é a chamada fibrose hepática, com possibilidade de chegar até a cirrose hepática. Dr. Rasmus, são praticamente 30 anos de trabalho sério com radiologia. Qual que é a receita do sucesso? A receita do sucesso é estar constantemente estudando, acompanhando a tecnologia dos equipamentos, porque essa área nós lidamos frequentemente com inovações a cada ano, e para que obtenhamos sucesso como profissional, nós temos também que adquirir equipamentos à altura para se realizar um bom diagnóstico.